Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula inaugural. Chegou o nosso dia de realmente estrear esse canal aqui no YouTube para falar de um conteúdo que ajuda muito nos processos de gestão de pessoas. Eu preparei com muito carinho uma aula com vários materiais, vocês vão receber o PDF, vai ter aqui uma planilha de Excel que vai ajudar nesse processo, que é para a gente começar com o pé direito aqui no canal, que você já sabe. A gente vai falar de gestão de pessoas, de liderança, de cultura organizacional, de várias estratégias que vão te ajudar a ter mais liberdade de tempo, liberdade geográfica para fazer com que a sua equipe de fato funcione. Você não precisa estar lá por perto, você precisa conduzir. Esse é o seu papel. Ainda que você seja dono ou gerente do departamento, você não tem que ficar lá junto com a equipe o tempo inteiro. Você precisa coordenar, fazer com que as operações funcionem, mesmo que você não esteja lá. Isso faz com que o seu time esteja um pouco mais seguro, autônomo para desenvolver as atividades e você tranquilo de que lá no departamento, lá na empresa, as coisas estão funcionando como tem que ser. Ganha tempo para pensar em novas estratégias, ganha tempo para abrir novos negócios, ganha tempo para gerenciar mais de um departamento, por que não? Você precisa de tempo e a gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo de todos os conteúdos no canal. Essa aula é inaugural, a gente já vai começar com o pé direito e eu já quero alinhar isso com você. Se esse canal tem sido útil para você ou você entende que ele vai ser útil para você, já começa se inscrevendo, porque tem toda essa questão, né? O YouTube vai encaminhando para você os conteúdos que a gente vai postando por aqui, se você tiver inscrito. E aí você me ajuda a compartilhar com vários outros empresários, com outros gestores que precisam humanizar os seus processos, estruturar as suas empresas, os seus departamentos e conquistar aí tempo livre para fazer sempre mais e melhor. Vamos para a aula? Vamos falar um pouco sobre planejamento estratégico, que é uma temática que quando chega dezembro, janeiro, são temáticas muito discutidas, né? Planejamento, plano de ação, metas, sonhos, projetos, né? São temáticas que a gente ouve muito por aí. E a minha proposta aqui com vocês é que a gente, de fato, fale do planejamento estratégico, mas coloque ele numa perspectiva de gestão de pessoas. O planejamento estratégico, ele é uma ferramenta que te ajuda a direcionar o time, te ajuda a ter clareza, inclusive da expectativa que você tem sobre a entrega de cada departamento, de cada área, de cada colaborador. Sem planejamento estratégico fica muito solto e aí a gente tem muita dificuldade de fazer essa gestão no dia a dia. Não é que gerir pessoas ou fazer gestão de pessoas seja algo difícil ou algo para uma empresa maior. A questão não é essa. A questão é que a gente não faz o dever de casa. A questão é que a gente não estrutura isso de uma maneira inteligente para favorecer essa gestão no dia a dia. Então, é por isso que a gente vai começar pelo planejamento estratégico, que não necessariamente precisa ser feito sempre no mês de dezembro, sempre no mês de janeiro. Esse planejamento estratégico, ele tem que ser feito quando você sentir a necessidade de dar uma remodelada, sentir a necessidade de rever algumas situações, mudar a estratégia. É hora de sentar e fazer. A gente precisa já começar esclarecendo esse ponto. É claro que mês de dezembro é oportuno. A gente está indo para um novo ciclo, um novo ano, com uma nova perspectiva. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem um monte de novidade. Não se faz mais gestão de pessoas como se fazia antes da pandemia, como se fazia, inclusive há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Mudou muita coisa, né? E a gente precisa se atualizar. Vamos começar com o planejamento estratégico, levando isso em conta. O motivo principal de fazermos um planejamento estratégico é direcionar a sua empresa para uma rota que encaminhe vocês para um objetivo maior.
Sem planejamento fica muito difícil. Sem planejamento a gente perde o foco, por um motivo simples. Existem várias coisas que acontecem ao longo do mês, vários imprevistos, a economia está toda diferente, toda bagunçada mesmo. Tem muitas outras coisas acontecendo que a gente não controla. No mínimo, você precisa ter um caminho traçado para situações normais. E se de repente acontecer algum percalço no caminho, você sabe exatamente o que fazer para voltar para sua rota, ou como você está se aproximando da sua rota. Porque do contrário, você fica muito solto, fica muito livre e tudo que vai acontecendo, o que o seu concorrente faz, às vezes o próprio colaborador vai ditando regras, porque você não tem um caminho traçado. Planejamento estratégico gera liberdade. Uma vez definido, você vai fazer o acompanhamento de tudo isso. Então, é seu papel sentar para desenvolver, tirar um tempo da sua vida e agora, nesse final de ano, para pensar nessa nova estratégia, nesse novo escopo para o seu negócio. E aí, uma outra coisa que a gente precisa entender, além dessa ideia, né, do motivo pelo qual nós temos que fazer, a gente precisa também entender quem é que participa, né? Quem é que faz parte ali dessa construção, quem é que faz parte aí do desenvolvimento desse planejamento estratégico. É muitíssimo importante que você envolva o seu time nessa construção. Laís, mas eu tenho muitos colaboradores. Você pode pegar uma das etapas do planejamento estratégico e fazer um grande workshop. Você pode dividir em 2 turmas, 3. Eu já fiz workshops de planejamento estratégico que a gente dividiu em 7 turmas, né? Não necessariamente a equipe precisa participar de todas as etapas, mas é legal trazer a equipe para a fase de diagnóstico, das projeções futuras. Você pode dividir isso. O que eu não recomendo? Que você entre para o seu escritório, feche a porta e pense sozinho no planejamento estratégico. Eu não recomendo porque no dia a dia não é assim que vai acontecer. Você precisa estar com a mente aberta para ouvir o que o colaborador acessou ao longo do ano e você muitas vezes não viu. Por um motivo simples, você estava cuidando de coisas que só você poderia cuidar. Então esse é o momento de reunir essas informações. Então, se a gente já sabe por que a gente tem que construir o planejamento estratégico, a gente também tem que entender que outras pessoas precisam fazer parte disso. Então, traga seu sócio, sua sócia, as pessoas que fazem parte, né, do corpo diretivo da empresa. Se você tem gerentes em determinadas áreas, convida para fazer parte e coloque, pelo menos em uma das etapas, alguma atividade que te ajude a ouvir o time. Aqui nos comentários eu vou deixar um PDF que vai te ajudar, é uma ferramenta simples, direta, que você vai poder conduzir com o seu time. No momento que a gente estiver explicando sobre isso, eu já sinalizo para você, mas já adianto que eu vou deixar aqui, você pega, imprime, faz tudo assim bem alinhadinho para que o seu time possa participar. É realmente muito importante. Muito bem, vamos para aquela parte que é bem fundamental, né? Como é que a gente vai construir o planejamento estratégico? Quais são as primeiras etapas que a gente precisa levar em consideração? Primeira coisa que você precisa desenvolver, na verdade, é uma revisita, sabe? Você vai rever algo que você eventualmente já tenha criado. Se não criou, eu vou te orientar aqui como você vai fazer isso. Primeira coisa que você tem que pensar é na sua identidade organizacional. Lembra lá da missão, da visão e dos valores? Aquilo é um tripé muito fundamental que dá um norte muito assertivo para a empresa inteira. Você precisa olhar para isso. Por mais que às vezes, para algumas empresas, essa tem sido assim, uma atividade muito aleatória, né? Foi lá, fez aleatoriamente, pregou aquilo na parede, deixou aquilo lá. Não pode ser dessa forma. Eu sugiro fortemente que você revisite essa sua identidade organizacional, esse seu tripé. Quando a gente está falando de missão, a gente está falando do motivo pelo qual a sua empresa existe. Então, quando você voltar lá para rever isso, procure entender se realmente o que está escrito lá tem a ver com o que pulsa aqui dentro, com o que realmente a sua empresa nasceu para ser. Quando isso não está muito claro, fica muito difícil a gente saber identificar, inclusive, quais são os colaboradores que combinam com você ou não.
Quais são os colaboradores que têm esse mesmo anseio que você? Essa missão tem que estar muito clara, né? Quando você coloca assim, somos uma empresa que está buscando fazer a diferença no mercado, fica muito vago. É preciso você colocar a razão de existir. Nós estamos aqui para oferecer um serviço de extrema qualidade, ou a gente está aqui para impactar, ou estamos aqui para fazer a diferença. Eu gosto muito desse viés de fazer a diferença, porque na verdade ele depende muito do seu segmento, mas quando você coloca a intenção naquilo que você pode fazer, essa missão ganha vida. Entende? É falar do porquê você existe. Quem é de contabilidade existe para potencializar outros negócios. Existe para fazer outras empresas gerarem renda. Se você é da área de entretenimento, você existe para trazer alegria para as pessoas. Tá todo mundo cansado, tira um tempo para ir lá, dar uma descansada, ver outras coisas. O seu propósito, a sua missão tem que estar muito alinhada com isso. Então é necessário você fazer esse link entre o que você entrega efetivamente e o que está por trás, ou seja, o que o cliente recebe. Porque às vezes você oferece hospedagem, mas o cliente recebe descanso, né? Às vezes você oferece para esse cliente uma apólice de seguros, né, para o veículo ou para casa, e o cliente está comprando tranquilidade, segurança. É preciso você olhar para esse algo a mais que você entrega para deixar essa essência do seu negócio muito mais clara e muito mais convidativa. Porque às vezes a apólice de seguro é chato, você olha e fala, qualquer pessoa faz. Agora, quando você entrega segurança, por quê? O cara vai fechar a apólice, quando ele te ligar, você vai atender. Ele não vai falar com uma central, ele vai falar com você. Então, aí tem uma essência, tem uma razão de existir que vai além do próprio serviço em si. Sugiro que você repense, sugiro que você olhe para sua missão com um pouco mais de carinho no material que eu preparei para você. Eu deixei alguns exemplos também que vão facilitar. Já a visão é para onde você está indo, ou melhor, onde você quer chegar, né? Eu atendi uma empresa recente que falou para mim, Laís, eu quero ser a marca reconhecida. Pronto, eu quero ser a marca, eu não quero ser uma das, eu quero ser a marca. Fantástico, já está definido. Existem algumas ações que deverão ser feitas para que essa empresa seja a marca reconhecida naquele segmento. Mas aquilo é um sonho, é um desejo, a empresa vai se mobilizar para isso. Laís, mas eu só tenho 3 funcionários. Não importa. Quando você desenha uma visão, você faz um compromisso público entre você, seus colaboradores, algum gerente que você tenha, para alcançar essa visão. E quando essa visão é alcançada, a gente vai celebrar e a gente vai criar um novo escopo, porque é lá que a gente quer chegar. É para lá que a gente está indo. Isso, gente, por si só engaja. Isso por si só conecta. Você precisa olhar. Se a sua visão está pregada na parede e ninguém olha para ela e ela não serve para absolutamente nada aí no seu negócio, a gente precisa pensar sobre isso. Qual é o nosso ponto de contato? Qual é o nosso ponto em comum? Dono de empresa, gerente, colaborador, ou dono de empresa e colaborador. A gente está indo trabalhar para quê? Porque a gente já sabe que tem que dar lucro, a gente já sabe que a empresa tem que gerar emprego, tem que gerar renda. Esse é básico. Toda empresa tem que fazer isso. Se não está fazendo, está errado. Já corre atrás de um planejamento financeiro. Não é aqui no canal, embora tenha alguns parceiros que vão visitar a gente por aqui, mas corre atrás de um planejamento financeiro. Senta com o seu contador, tem que dar lucro. Se está passando por um período, ok, vamos restabelecer, vamos criar possibilidades, tem que dar lucro. Agora, isso não pode ser o grande objetivo, né? Porque isso já está explícito. Tem que ser assim. Mas existe algo além disso. Tem a ver com a relevância da sua marca, tem a ver com essa atração de grandes profissionais que querem trabalhar aí com você, porque a sua marca está em movimento, ela tem uma visão para ser alcançada e está todo mundo focado nisso. A gente elimina um monte de conflito quando a gente entende isso, porque não tem disse-me-disse, tem uma visão estabelecida, definida num planejamento estratégico ou numa revisão de planejamento estratégico que faz com que isso seja uma norma. Acabou, a gente está aqui para alcançar essa visão e isso é para todos, é para o dono, é para o gerente, é para o colaborador, vamos embora com essa informação. Assim como são os valores.
Os valores, eles são comportamentos que você utiliza como um padrão dentro da sua empresa. Os valores, eles precisam estar assim, muito fundamentado naquilo que você considera, naquilo que você acredita que é fundamental. Comportamentos que você olha para eles e pensa, poxa vida, isso aqui tem que existir. Existem alguns valores que quando você pré-determina, quando você separa, você fala, poxa vida, agilidade é uma coisa importante para mim. Pronto, o seu negócio depende disso. Para que a entrega seja de muita excelência, você olha para aquela questão da agilidade e fala, isso tem que existir. Então não adianta isso ficar na parede. A gente precisa, semana após semana, entender se o time está trabalhando com agilidade. Porque se não estiver, a gente está ferindo os nossos valores. Como é que você vai fazer essa revisão aí no desenvolvimento do seu planejamento estratégico? Dá uma lida nos valores que em algum momento você definiu e começa a perceber, começa a se perguntar, a gente vive esse valor? Esse valor está presente no dia a dia? Ele realmente é importante? Se ele é importante e a gente não está vivendo ele, por que a gente não está vivendo? Será que a gente está vivendo, mas não está falando sobre, está faltando reunião ali dentro da nossa rotina de trabalho? É uma reunião mensal? É uma reunião quinzenal para falar sobre esses valores? O que está faltando? Porque eu não posso colocar na parede uma coisa que a gente não está vivendo. Se eu definir que aquilo é fundamental, eu tenho que encontrar uma maneira de medir se isso tem sido uma realidade ou não no departamento. Gente, a gente molda o comportamento aceitável, entende? E aí não pode ser uma coisa muito genérica, muito subjetiva, porque aí as pessoas também não entendem. Às vezes eu olho lá e tá assim, honestidade. Tá, honestidade é um valor que inclusive na sociedade a gente olha e fala, nossa, é preciso ser uma pessoa honesta. Mas dentro do seu negócio, o que é ser honesto? Ser honesto é ser transparente com o cliente? Ser honesto é dar um feedback? O que é ser honesto aí dentro? Porque muda. Por mais que a gente olhe para esse valor e fale, nossa, eu tenho uma perspectiva de honestidade, ela pode ser diferente para o colaborador que veio de uma outra empresa com uma outra cultura e ele vai fazer uma interpretação diversa. Né? E não tem nada de errado com isso, é nós que precisamos olhar para aquilo e dizer o seguinte, olha, nós vamos praticar o valor da honestidade, transmitindo a informação de maneira correta, colocando essa informação para 2 ou 3 pessoas lá na empresa terem acesso, é assim que a gente vai fazer. Ou nós vamos praticar o valor agilidade, usa a regra de 3, a gente vai colocar o valor da agilidade em 3 pontos. Entrega dos relatórios internamente, informação para o cliente sobre o que ele precisa entregar a respeito desse material que está sendo desenvolvido e quando um outro colaborador de outra área precisar de alguma coisa, nós vamos tratar como prioridade, porque aí ele vai conseguir ser ágil lá. Acabou. Agilidade opera para a gente nesses 3 níveis. É sentar e discutir. Essa é a pergunta-chave. Estamos praticando esse valor? Tem que questionar. Depois, se não estamos, por quê? Como é que a gente monitora isso? Pronto, a gente tem missão, visão e valores, é a sua identidade organizacional. Ali no material eu deixei separadinho para você descrever, mas aqui é para você ter uma noção ampla de como isso ajuda num processo rotineiro de gestão de pessoas. Eu vou dar um feedback para um colaborador, eu consigo dizer para ele, olha, nós temos um valor muito forte em relação à agilidade, e eu percebo que você não tem sido ágil. Esse feedback é para que eu possa te apoiar e a gente encontrar maneiras para que você seja mais ágil no dia a dia. Pronto, não tem disse-me-disse, meu chefe não gosta de mim, eu tá com uma perseguição. Não tem esse negócio. Tá ali, tem que ser cumprido, fez, não fez, tá fora dos valores. É simples. A gente começa a pensar, poxa, eu preciso de tempo na minha agenda, mas eu fico gerenciando picuinhas. Para de gerenciar picuinhas. Olha para estratégia. Olha para a identidade organizacional. Seu feedback é baseado nisso. Pronto, acabou. Tem colaborador que vai se identificar, tem colaborador que não vai se identificar. E você vai saber como líder, como dono de empresa, que você fez todo o mecanismo necessário para que a gestão fluísse e simplesmente aquela pessoa não se identificou.
Tá tudo bem, vai atuar em outra empresa que vai ter uma conexão mais assertiva, mas a gente tem que olhar para isso. Segunda questão que a gente precisa fazer nessa ideia, né, de como é que eu crio esse planejamento estratégico, a gente já falou da identidade organizacional e agora nós vamos falar sobre o diagnóstico. E o diagnóstico ele é feito em duas esferas, pelo menos. Ambiente externo, ambiente interno. Você olha para a sua empresa como um todo, é quase que um 360, onde você fala de forças e fraquezas e você fala de ameaças e oportunidades. Por que você tem que fazer essa análise? É o momento que você para com as pessoas que você escolheu ali para desenvolver o planejamento com você, para pensar friamente sobre o que deu certo e o que não deu certo. Você começa a avaliar com muita cautela aquilo que merece uma atenção. Então, quando a gente está falando de forças, a gente está falando do que nós temos dentro da empresa que tem dado muito certo, né? Pode ser as nossas relações internas, pode ser a capacidade técnica das pessoas, é aquilo que nós temos e que funciona. Diferente das fraquezas, que são coisas que acontecem internamente e que a gente sabe que prejudica o alcance da visão, que prejudica vivermos a missão da empresa, que prejudica inclusive a aplicação dos valores. Então, por exemplo, a gente pode ter fofoca como uma fraqueza. A gente pode ter a imaturidade, né, que não tem muito a ver com a idade, às vezes a pessoa é bem mais velha, mas é imatura e vice-versa. Às vezes a imaturidade é uma fraqueza, é algo que a gente precisa desenvolver. Quando você coloca no papel e entende forças e fraquezas que nós temos, fica mais fácil pensar em ações para resolver isso. Então eu resolvo uma fraqueza e eu potencializo uma força. Olha que genial, a gente começa a traçar uma rota onde a gente entende assim, vamos melhorar isso para esse fim. Vamos potencializar essa força, porque ela vai nos ajudar nesse aspecto. E isso faz com que a gente alcance resultados ainda melhores. Então, forças e fraquezas a gente precisa fazer. No material aqui embaixo está bem explicadinho para te ajudar. E aí, na sequência, nós temos, falando bem abertamente assim, das ameaças e das oportunidades, que são fatores externos, são coisas que acontecem lá fora e que impactam no seu negócio. A gente teve um problema grave aí agora com a pandemia, Covid e tudo mais, é uma coisa que a gente não controla e que foi uma ameaça para muitos empreendimentos. Alguns conseguiram se fortalecer, pessoal de delivery e tudo mais, e outros saíram do mercado, né? Um não estava preparado para uma crise, ou não tinha uma reserva de emergência, vários motivos. O fato é que foi uma ameaça. Assim como se acontecer, tomara que não, mas se acontecer uma nova crise, tende a ser uma ameaça e você precisa levar isso em conta. Olhar para o seu setor, olhar para as tendências do seu setor, olhar para os desafios. É uma mudança de legislação que pode impactar? É uma mudança até mesmo nas questões regionais. Às vezes até o pessoal do turismo sofre com isso, né? Tem algumas mudanças regionais que impactam o negócio, que às vezes quem trabalha com turismo em outro estado não vai ser impactado como quem está aqui refletindo, né, naquelas mudanças de legislação, que são coisas mais regionais. Então você precisa estar atento ao que está acontecendo para minimamente se antecipar. Nem sempre a gente consegue prever cenários, mas você consegue minimamente a partir do seu aprendizado, daquilo que você já desenvolveu lá atrás. Talvez você consiga ter uma prévia. Olha, geralmente no mês de julho acontece isso e aquilo, nós vamos usar isso como uma oportunidade, né? Acontece uma festa na cidade, nós vamos usar como uma oportunidade. É um fator externo, é uma coisa que você não controla, mas que você minimamente consegue avaliar e trazer para o seu negócio. Se você não para pensar sobre isso, isso não potencializa o seu negócio aleatoriamente. Sim, precisa ter intenção. Ele não acontece ao léu. Ele está ali disponível. Se você agir nessa intenção, você colhe frutos disso, ameniza riscos, reduz custos, porque você estava atento. Forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Tá lá no material bonitinho para você fazer. Entender o diagnóstico, você também pode começar a pensar até em outras frentes, tá? Como é que o colaborador está se sentindo? Como é que foi esse ano? O que a gente teve que não foi tão legal assim? Aquela ferramenta que eu comentei com vocês é o que bom, que pena, que tal.
Já tem alguns seguidores aqui, não só no YouTube, que a gente está começando agora, mas lá no Instagram, que já estão usando essa ferramenta, né? Eu disponibilizei num outro momento e vou trazer aqui para nossa aula também. O Que Bom, Que Pena, Que Tal, ele favorece com que o colaborador dê a opinião dele, sem ser algo muito estruturado, sem ser uma coisa mais leve. Ele coloca lá o que ele acha que aconteceu naquele ano, que foi bom, que a empresa avançou, que a empresa agiu e que foi positivo. Aquilo que não foi tão legal, lá eu chamo de que pena, né? Uma ferramenta que a gente utiliza, que pena. E aí você coloca o que tal, que é a chance que você tem de ouvir uma sugestão do colaborador. Então, nesse momento onde você vai fazer o SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, você pode acrescentar o que bom, que pena, que tal. Olha que bacana, você vai ter acesso a uma informação extra a partir da sua equipe, a partir ali dos seus colaboradores. Junta tudo isso, lá no finalzinho a gente vai desenhar essas ações, mas é importante você manter essa informação toda centralizadinha, bem organizada para facilitar. Muito bem. Falando ainda da ideia do como fazer o seu planejamento estratégico. Nós vamos agora criar uma estratégia para você competir. Então, o que acontece? A estratégia ela tem essa característica, é um conjunto de elementos que te ajudam a chegar num objetivo. Simples assim. Dentro da criação de uma estratégia, nós temos algumas etapas. E uma delas é você saber de fato qual é o seu sonho grande. Você já tem a visão, que é onde você quer chegar, e esse sonho grande é quando você complementa essa visão. Quando você fortalece isso, não, nós vamos chegar a X clientes ano. Ou nosso faturamento vai ser Y. Ah, nós vamos contratar mais X pessoas, nós vamos lançar um produto novo. Qual é o sonho grande para os próximos 6 meses? Qual é o sonho grande para o próximo ano? A gente fazia planejamento estratégico aí para 3, 4, 5 anos e já está muito difícil fazer isso. Eu já estou sugerindo para você aqui, faz de 1 ano no máximo, que você concentra no que é possível fazer, e aí se algum dia voltar a possibilidade da gente, né, fazer um planejamento mais extenso, a gente volta a falar sobre isso. Mas assim, ó, 1 ano no máximo. De preferência faça aí 6 meses, trabalhe em cima disso e daqui a pouco você vem desenvolvendo novas possibilidades. Então, dentro da sua estratégia, tá? Nós estamos aqui, o guarda-chuva grande tá aqui, ó. Como fazer o planejamento estratégico. Já falamos da nossa identidade organizacional, já falamos do diagnóstico e agora você vai entender a construção da sua estratégia, que é como você vai competir. Como é que você vai se manter nesse mercado que tá assim de gente do mesmo segmento que você? Você tem que pensar nisso. Porque esse concorrente contrata um funcionário incrível que você queria contratar e que preferiu ir para lá. Esse concorrente pega um cliente que podia ser seu. Então você tem que pensar como é que você vai jogar esse jogo. Como é que você vai competir? Não pensar sobre isso, gente, é um tiro no pé. Você conta com a sorte. Você entra para 2022 pensando que a sorte esteja comigo, amém. Não dá, né? Sei que tem lá, eu sou uma mulher de muita fé, tudo acontece, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né não? Vamos fazer a nossa parte. Muito bem. Sonho grande, você defina ele, por favor. Deixei lá no material para você deixar isso bem claro. Onde é que você vai jogar? É na região? É no estado? É no bairro? Onde é que você vai jogar? Onde é que você vai competir? A gente tá falando de qual cenário? É macro? É micro? Como é que é isso? Porque às vezes a gente fala assim, ah não, eu vou vendendo aqui. Não, às vezes você consegue delimitar um espaço onde você vai ser excelente e em cima disso você depois consegue ampliar, melhorar. Não precisa nem pensar assim, tem que crescer. Não, às vezes você só vai ser especialista num campo menor. Ah, na minha cidade eu vou ser o melhor. Pronto, você já definiu onde você vai jogar. O seu concorrente vai vender para outro estado, você vai vender na cidade. Acabou. Você não fica dançando conforme a música, você coloca a música que você quer dançar. Entende? É diferente. Ah, mas o meu concorrente está vendendo para outro estado. Gente, eu vou ser especialista aqui. Pronto,
É uma escolha sua. Só que se você não pensar sobre ela, na correria do dia a dia fica parecendo que você está sem estratégia. Na correria do dia a dia fica parecendo que o concorrente está fazendo e você não está. E aí aquilo toma a gente de um jeito que você começa a tomar decisão equivocada. Tome as suas decisões antecipadas. Eu vou competir nesse lugar. Eu vou fazer um excelente trabalho aqui. E a hora que eu chegar nesse ponto, aí eu vou rever a minha estratégia e eu vou dar um passo além. Ou eu vou rever a minha estratégia e eu vou me aperfeiçoar mais nesse público. Acabou. Defina onde você vai jogar. Onde você vai jogar. E aí tem uma coisa importante que eu quero te questionar, que é como é que você vai vencer. Eu já sei onde é que você vai jogar. Você já registrou aí, material tá aí para você marcar todas as informações. Excelente. Me conta agora como você vai vencer. Porque isso tem muito a ver com o seu diferencial. Como você vai vencer tem a ver com o que você faz e o seu concorrente não faz. Tem um monte de coisa que tem para todo lado, mas quando você dá a sua roupagem, tem a sua singularidade. Tem o seu jeito, tem a sua maneira, tem o seu toque baseado na sua experiência, baseado nos anos de empresa que você tem. E aí você tem plenas condições de colocar a sua essência, o seu jeito de fazer. E esse diferencial, essa proposta de valor, ela faz com que você se diferencie, de fato, com que você não seja percebido como mais uma empresa que vende lingerie ou mais uma empresa que trabalha com registro de marcas. Você tem o seu jeitinho, o seu diferencial. E isso muda todo o jogo. Porque você começa a entrar para essa frente de trabalho onde você tem alguns concorrentes com algo que ninguém tem. Então é muito difícil você não vencer quando você está num cenário onde você tem uma singularidade. Porque como é que vai competir com você sobre algo que só você tem? Entende? Então pensar em como eu vou vencer é pensar qual vai ser meu diferencial. O que eu vou fazer que o concorrente não faz. Como é que eu vou mostrar o meu trabalho para o meu cliente de um jeito que ele olhe e fale, ele nem pense, ele olha e fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer negócio com essa empresa mesmo. Essa maneira de pensar, onde você define como você vai vencer, engaja o seu time. Porque a gente começa a sentir orgulho sobre a forma como as coisas são construídas internamente. E isso acho que não tem nada que gera mais engajamento do que a pessoa se sentir parte de algo que é coerente, algo que realmente agrega para o outro, né? A gente precisa levar isso em conta. E o jeito de fazer muda. O seu método é diferente, a forma como você alcança esse resultado é diferente, o seu jeito de falar é diferente. Então, tudo isso é levado em conta como a sua proposta de valor. Deixei para você desenhar isso bem alinhadinho e não entrar 2022 sem clareza de como você vai vencer. Talvez você vai vencer atraindo os melhores colaboradores. Talvez você vai atrair aqueles talentos que você nunca teve e que agora você vai moldar uma estratégia para ter. Pronto! Você vai criar um novo escopo, porque você entende que vai vencer quando a competência técnica / competência comportamental estiver alinhada. Ou não, você vai vencer com um produto que no mercado ainda não tem. Agora que você tem que dar resposta para essa pergunta, com certeza, como é que você vai vencer? E aí nós vamos para o quarto item no que diz respeito à estratégia, tá? Você vai pensar o seguinte, levando em consideração que você já participou dessa ideia do como você vai vencer, você já respondeu a essa questão, você precisa colocar de forma bem clara quais as competências serão necessárias. Porque existem competências que você já tem no seu time e tem outras que ou você vai ter que desenvolver ou você vai ter que, de alguma maneira, trazer isso para dentro. Compreender a competência que te falta é uma excelente oportunidade de poupar tempo e dinheiro. Quando você entende a competência que te falta, você para de andar em círculos. Sabe quando tá correndo atrás do próprio rabo? Tá tentando fazer as mesmas coisas com competência que não tem. Laís, mas eu nunca fiz um planejamento financeiro.
Traz uma parceira, traz um parceiro, contrata uma consultoria, aprende a fazer gestão financeira e para de errar as mesmas coisas. Olha para o seu processo de contratação de profissionais. Talvez você está contratando errado, você não está olhando, está contratando o filho da amiga, do vizinho, que não tem nada a ver com a cultura do seu negócio. A chance de dar certo é zero. É muito difícil, tem que contar muito com a sorte. Então, quando você entende a competência que te falta, o seu planejamento ele fica inteligente. Porque você fala, ok, eu vou vencer dessa forma, essa competência me falta, aí faz sentido um plano de ação. Aí faz sentido a gente desenvolver uma meta. Porque se isso não tá claro, fica muito escuro. Ah, mas eu precisava de mão de obra qualificada. Qualificada em que aspecto? O que essa pessoa tem que saber? O que ela tem que dominar e o que ela pode aprender daqui 3 meses? Ah, Laís, ela tem que dominar o sistema. Pronto. Se no mercado ninguém nunca trabalhou com esse sistema, você vai ter que pegar alguém que está trabalhando em outro lugar. E para isso você vai ter que fazer uma boa proposta. E para fazer uma boa proposta, o financeiro tem que estar equilibrado. E às vezes ele não está hoje, mas ele vai estar em fevereiro. Registra no seu plano em fevereiro e entra em ação. Acabou. Você está em movimento. Você está em movimento, você não parou. Entende o que eu estou dizendo? E aí você tem uma chance muito maior de ser coerente com você, com a sua empresa, com os seus valores, com a sua visão, com aquilo que você está projetando para o seu negócio, sem ficar saindo muito da rota. E é claro que você não pode engessar as coisas. Surgiu uma eventualidade no mercado, opa, vamos adaptar. Mas adaptar para o que o mercado quer? Não, você vai adaptar o mais próximo possível daquele que é o seu sonho grande. Então tem competência que você tem que reconhecer que você não tem. Ah, a cultura da minha empresa é fraca. A gente fala uma coisa e faz outra. Eu falo com um colaborador, entra no ouvido e sai no outro. Se eu não tiver junto, a operação não funciona. Cultura fraca, tem que resolver isso. Tem que resolver isso. Então, tem competências que a gente tem e competências que a gente não tem. Quanto antes você aceita, entende e olha para isso, mais rápido você chega no seu objetivo, no seu sonho grande, na sua grande ambição, que é, muitas vezes, ter uma empresa que é relevante, que gera emprego, que tem lucro e uma série de outras coisas que existem competências que precisam ser desenvolvidas. Isso a gente precisa avaliar. E aí, por último, no que diz respeito à criação dessa estratégia, registra aí qual é o sistema de gestão que você vai utilizar para saber se as coisas estão fluindo bem ou não. Para o financeiro, para recursos humanos, para o próprio marketing. Como é que você pode desenvolver algo que facilite a busca por um resultado que você vivencia diariamente e que às vezes ao toque de um clique favorece a sua tomada de decisão. Sem sistema de gestão, sem investir minimamente em tecnologia, fica difícil você ganhar tempo para tomar as decisões certas num mercado que é muito ágil, mercado que as coisas acontecem muito rapidamente. Sem sistema de gestão é muito difícil. É muito difícil. Então você precisa ter um ambiente onde você vai concentrar todas as informações para olhar e falar assim, tô indo bem, ou tô longe do meu objetivo, ou atingi 50% do que eu estava programando. Isso é gás, isso é energia diária para você seguir avançando. Não dá espaço para cansaço, para preguiça, para desmotivação, não dá espaço porque você se vê em movimento. O seu colaborador olha e fala, nossa, a empresa não para, hein? Eu vejo o colaborador pedir demissão porque ele olha para a empresa e fala, não, as coisas não acontecem. Não sei se essa empresa vai durar muito tempo, eu fiquei sabendo que ali está precisando de um funcionário, eu vou lá. Eu não sei se isso aqui vai durar. E às vezes a empresa é sólida, a empresa tem um bom caixa, tem uma boa presença de mercado, mas tá pacata, quietinha, não movimenta nada. Ninguém quer. Ninguém quer. Então, a gente tem que olhar para isso. O seu sistema de gestão ajuda a você entender se o seu turnover está alto, se está baixo, se as pessoas estão faltando muito, se a rotina de feedback está alinhada e até os outros indicadores que são importantes, né? Que diz respeito, por exemplo, às questões financeiras. Você tem que olhar e de preferência um clique para você ganhar tempo. Laís, não tenho dinheiro para investir em tecnologia. Gente, hoje tem tanta ferramenta. Tem ferramenta de baixo custo, tem ferramenta mediana, tem as mais caras? Tem as mais caras. Você não precisa começar por elas. Você pode começar com aquela que vai te dando ali tração para seguir avançando. Já é o suficiente.
Só não pare. Só não pare. O mercado não vai te esperar. E o planejamento vai te ajudar a entrar numa rota aí de desenvolvimento e de evolução. E aí, a gente vai caminhando para o final. Essa aqui é uma prévia, né, bem sucinta para você dar início aí no seu planejamento estratégico, mas eu quero acrescentar um ponto que é bem importante. Fomente uma cultura de resultado baseado na humanização. Por que eu estou falando isso? Toda empresa precisa de uma cultura de resultado. Chega dessa ideia de aparecer com uma meta e todo mundo ficar assustado. Ai, meu Deus do céu. Não, gente, é resultado. Não tem essa. Agora, quando você equilibra com uma cultura humanizada, a gente está falando de você trazer um contraponto mesmo, sabe? É um período que tem metas muito ousadas, é um período que o pessoal está muito cansado. Dá uma equilibrada com o happy hour, faz uma programação de um período de folga, trabalha ali uma gratificação no aniversário daquele colaborador, pensa em algo que humaniza essa loucura que é o mercado que a gente está vivendo. Então, isso aqui é um extra para você pensar no seu planejamento estratégico, levando em conta uma cultura de resultados humanizada. As pessoas estão ficando doentes e você sabe disso. A gente nunca viveu na história um cenário como o de agora, né? Onde a saúde mental é um assunto extremamente discutido dentro das organizações. Aqui no canal você vai ver muita coisa sobre isso, né? Como é que a gente equilibra essa ideia da saúde mental? Porque se eu tenho uma saúde mental comprometida, eu não tenho produtividade. Se eu não tenho produtividade, às vezes o cliente não vai receber informação no tempo que ele espera, porque a expectativa dele é alta. Então, existem alguns elementos que a gente não se preocupava, que agora tem que se preocupar. Uma cultura forte de resultado é quando as pessoas não se assustam com as entregas. É quando você pede um indicador e a pessoa não tem a sensação que você está de marcação. É uma coisa comum, feedback é comum, não tem que ficar chateadinho, chorando, não tem. A gente tem que naturalizar essas coisas para as pessoas entenderem. As entregas precisam ser feitas, mas nós temos rituais e símbolos que são instrumentos de cultura organizacional acontecendo no dia a dia. Então, já coloca aí no seu registro de planejamento um ritual que você vai criar para trazer humanização. Nós vamos ter um bate-papo com o líder, nós vamos ter um RH com ideias, ou um café com ideias, ou um papo de RH, onde a gente vai poder falar não só dos resultados financeiros, mas que a gente vai poder falar da vida, dos anseios, da mudança no comportamento das pessoas, nos grandes receios que nós temos, nas grandes conquistas. É um papo livre, aberto, é uma roda de conversa. Pode ser um ritual. Você pode fazer ele uma vez por mês, ele vira uma regra na sua empresa. E a gente já traz uma pegada um pouco mais humanizada. Pode ser um happy hour, pode ser um clube de livro interno, pode ser coisas que fazem com que a gente esteja juntos e que a gente naturalize o erro, que a gente naturalize eventualmente o fracasso, vai acontecer, mas que a gente olhe para isso como aprendizado e a gente possa se ajudar. O seu colaborador ele tem que se sentir seguro para errar. E esses momentos, né, que eu chamo de ritual, e assim a gente faz em programas de cultura, é um ritual de humanização. Pronto, você estabelece qual vai ser o seu ritual. E a periodicidade, vai ser quinzenal? Vai ser mensal? Como é que isso vai acontecer? Tá livre para você discutir, tá livre para você avaliar. E aí, por último, depois de tudo isso, você construiu, você desenvolveu, passou por todo esse processo, nós vamos trabalhar um plano de ação. Coloquei para você o 5W2H, que é a ferramenta mais utilizada para a gente pensar em plano de ação. E o que você vai fazer? Você vai revisitar tudo que você construiu. E em cima disso, vai criar pequenas ações, já vai dar nome, já vai dar prazo, quem vai fazer, como é que a gente vai saber se isso deu certo. E essas ações você vai colocando na tabela que já está aí disponível para você, aqui embaixo nos comentários, onde você vai abrir essa planilha, ou se você quiser imprimir. Tem gente que faz isso, né? Imprime numa A3 bem grandão, coloca os post-its. Às vezes pode acontecer de perder, então sugiro que você digite, deixa ali certinho, mande para todo mundo que está envolvido nisso. Essas atividades aqui são do fulano de tal, essa aqui é do sócio tal. Deixa esse plano de ação bem desenhadinho para que o plano estratégico entre para um processo
de metas, efetivamente, onde a gente consiga ter prazo para as execuções, e aí depois você vai monitorar, olhando para a empresa como um todo, olhando para a identidade organizacional, dando uma pitadinha ali de cultura para facilitar e que a gente consiga, de fato, entrar para 2022 pensando em lucratividade, pensando em resultado, pensando em avançar, mas, sobretudo, pensando no ser humano que está ali fazendo com que a gente consiga construir tudo isso. O ser humano que é o seu colaborador, é o seu gerente e é você que merece ter tempo disponível para realizar seus sonhos, seus projetos, assim como as pessoas que trabalham com você. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente se aproxima desse futuro do trabalho que para mim é muito presente. Está aqui, é agora, o jeito de trabalhar ele ficou diferente e a gente precisa se atentar para isso. Gostou dessa aula? Aula inaugural para a gente dar o start aqui no nosso canal. Aproveite, faça as atividades. Laís, eu já fiz meu planejamento estratégico. Aproveita para rever. Laís, ainda não fiz. Tá prontinho a ferramenta para você dar o start. Existem maneiras da gente aprofundar um pouco mais, fazer de uma maneira mais robusta. Muitas vezes aqui uma aula de 40, 50 minutos a gente não consegue, mas essa é uma prévia fundamental, que se você aplicar, já facilita muito a maneira como você olha para o seu negócio, a maneira como você cuida do seu time e como a gente, de maneira conjunta, explora a singularidade que só nós temos. O seu diferencial, certamente, ele está no seu time. Faça as atividades, qualquer dúvida, tem meu contato aí para todo lado, o que você precisar, eu tô aqui para te apoiar. Eu tenho um compromisso com empresas cada vez mais humanizadas e eu sigo nesse meu propósito e ter você aqui é uma alegria e é uma maneira de somar nessa minha intenção de fato, mudar a nossa relação com o trabalho. Um beijo, fique bem, acompanhe aí os outros vídeos, tem muita coisa legal vindo por aí. Reforço, se você ainda não se inscreveu, não ativou o sininho das notificações, faça isso agora, você vai levar 2 minutinhos, eu vou ficar imensamente feliz de poder ter você aqui em mais esse canal digital. Além disso, nos comentários você pode deixar o que você achou dessa aula, se te ajudou, se não ajudou e, mais do que isso, conteúdos que você quer ver aqui no canal, ok? Beijo, fiquem bem, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!